Graça e paz, meus irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 18, depois versículo 23 a 26. Eu cheguei aqui à tarde hoje já afônico ainda não, rouco, né? Parecendo uma pata-choca. Vamos ver se a gente termina ainda falando alguma coisa. Mateus capítulo 9, versículos 18, depois 23 a 26. 18, todos juntos. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Versículo 23 a 26. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E meio dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Aleluia. Este texto, irmãos, aí na nossa Bíblia, na nossa versão revista e atualizada, aparece como a ressurreição da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, ou um dos chefes da sinagoga, um daqueles irmãos que tinham acesso à discussão dos textos do Antigo Testamento. Então, era muito comum que ele fosse, por exemplo, um dos fariseus. Nós que falamos tão mal dos fariseus, nós que falamos tão mal dos príncipes da lei, nós que falamos tão mal dos religiosos, muitas vezes, na exposição, aquele confronto entre Jesus e os religiosos que nós falamos na mensagem passada do odre velho, do coração não convertido, nós encontramos alguém aqui que tem um odre novo, um coração de adorador, apesar de estar ainda no contexto do Antigo Testamento. Então é intrigante, irmãos, quando lemos o Sermão da Montanha e Jesus, quando fala dos fariseus no Sermão da Montanha, ele nos dá um destaque. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de forma nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Eu quero dar essa palavra introdutória para quebrar aquele paradigma, ou melhor, quebrar qualquer má informação, qualquer má interpretação que os irmãos tenham de alguma outra palavra no último sermão. Porque no último sermão nós falamos da crítica que Jesus fez a todos os religiosos, em particular os escribas, os fariseus, e naquele contexto da mensagem passada aos discípulos de João. A crítica, quando é pertinente da parte do Senhor, lógico, da parte do Senhor sempre será pertinente, mas a crítica, quando aparece da parte do Senhor, nós precisamos considerá-la da mesma forma que quando vier o elogio da parte do Senhor, nós também precisamos dar bastante atenção. Este texto de Mateus, capítulo 9, ele está, irmãos, replicado também no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, do versículo 35 a 43, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42 e 49 a 56.
ele é uma narrativa contínua. Mas apesar de ser contínua, parece que há um intervalo aí. Porque Jesus, ele é chamado para a casa de Jairo e indo no caminho, ou indo a caminho, ou indo de caminho para a casa de Jairo, aparece aquela mulher com hemorragia, aquela mulher com fluxo de sangue. Então, alguém pode acreditar que houve ali uma interrupção, muito pelo contrário. No plano de Deus não há interrupção. No plano de Deus há o momento certo para fazer a coisa certa. E Deus está operando tanto no monte, Deus está operando tanto no lago, Deus está operando tanto na casa do chefe da sinagoga, como Deus também está operando no caminho. Deus opera onde o seu nome é invocado. Ele diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus não tem um pacto com o lugar. Deus não tem um pacto com o lugar. Nós geralmente, eu tenho dito isso nas minhas mensagens diárias, nas minhas devocionais diárias, nós nos acostumamos a chamar isso aqui de igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é o templo, né? Que não é nem o templo verdadeiro. Isso aqui é uma casa, isso aqui é um prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós quem? Individualmente? Não, a igreja. A igreja é esse corpo vivo, onde Deus opera e Deus habita. Olhando, irmãos, para este texto, eu não queria hoje fazer uma exposição versículo por versículo, a gente acaba caindo no versículo por versículo, é uma intenção nossa do sermão expositivo, mas hoje eu gostaria, dentro do texto, de tirar algumas lições que eu considerei importantes durante o estudo dessa semana. E para isso eu vou dar um título: As características do ministério de Jesus. Ao olhar para a cura da filha do chefe da sinagoga, eu chamei de cura. Luciano vai chamar de ressurreição, porque o primeiro pedido é de uma cura, que vai acabar numa ressurreição. Glória a Deus por isso, né? Deus é o Deus que cura, mas se não cura, ele ressuscita, né? Então, olhando para este texto, eu gostaria de tirar algumas lições e proponho esse tema: o caráter do ministério de Jesus. Vejam aí comigo o versículo 18. Vamos repetir o versículo 18? 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando, o adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Primeiro ponto aqui, reverendo Cândido, qual é a característica deste caráter de Jesus no texto? Primeira característica, irmãos, do ministério de Jesus, que eu quero salientar, é que Jesus, ele atende, ele investe o seu tempo, ele se demora, ele dá atenção a homens e mulheres, independentemente da idade, da classe social, da posição ou de qualquer estratificação que a sociedade imponha. Quando nós vamos acompanhando aquilo que é o sermão expositivo, o estudo todo do livro, nós já vimos, ele atendeu um leproso, ele atendeu muitas curas em Cafarnaum, ele atendeu um paralítico. Então, ele não faz distinção de pessoas. Só aqui no capítulo 9, do versículo 18 até o 26, ele atende um pai, um homem maduro, que é um chefe da sinagoga. Ele está atendendo a